vamos lá, vamos falar hoje sobre Circuit Breaker. Então, a primeira coisa, para a gente dar um pouco de contexto aqui, o que é um Circuit Breaker dentro desse contexto de computação distribuída, de aplicações Cloud Native, Kubernetes Native, etc. Olha só, gente, eu sempre gosto de usar a analogia do circuito elétrico da nossa casa, tá? Então, quando você pega lá, sei lá, tem aqui, né, os pontos de luz, as tomadas, interruptor, etc. Isso tudo é parte de um único circuito elétrico que que cada ponto está interligado um com o outro, certo? Então, saindo lá do disjuntor que tem aqui na minha casa, passa por diversas tomadas, por diversas lâmpadas, por diversos interruptores e uma hora esse circuito ele volta até lá o mesmo disjuntor. E é um circuito fechado, tá? Guarda aí esse termo para vocês, isso é um circuito fechado. Agora imagina que ocorre aqui uma sobrecarga em uma tomada. Por exemplo, liguei lá alguma coisa, deu um problema, deu uma sobrecarga numa tomada. O meu disjuntor, ao identificar essa sobrecarga, ele cai, né? A gente diz que o disjuntor caiu. O que é o disjuntor cair? Ele está abrindo o circuito, tá? Aquele circuito que antes era fechado, ou seja, a energia corre dentro do circuito, não circuito fechado. Ao abrir o circuito, né, o disjuntor cair, o que acontece? Interrompe a circulação de energia naquele circuito que antes era fechado. Agora esse circuito passa a estar aberto. Aquele circuito que antes era fechado, no nosso termo aqui, ele foi quebrado, ele foi aberto, né? Em inglês, a gente acabou de fazer um break no circuit. A gente interrompeu o circuito, né? Talvez a tradução mais interessante seria essa, a gente interrompeu o circuito. E isso é feito para que essa sobrecarga de energia que aconteceu em um ponto da sua casa não saia queimando todos os seus eletrodomésticos, todas as suas lâmpadas, todas as suas tomadas, etc. E o que raios isso tem a ver com, né, de novo, microserviços, computação distribuída, Cloud Native, Kubernetes Native, Quarkus, Java, etc. Tem a ver o seguinte, gente. Quando a gente começa a falar principalmente de computação distribuída, onde você começa a ter vários serviços conectados uns com os outros, se comunicando uns com os outros, em um dado momento você começa a ter um cenário muito parecido com a de um circuito fechado, né, onde você tem os serviços ali, esse comunica com esse, comunica com esse, comunica com esse, comunica com esse, que volta para esse, né? Então eles estão ali se comunicando, tá? Nem sempre é perfeitinho assim, mas é para você ter uma ideia do que acontece. E aí, o que acontece? Se você tem um desses pontos, um desses serviços, por exemplo, com um problema, com um erro, etc., pode acontecer, dependendo como aquilo está arquitetado, desse erro desse problema, né, em um dos pontos, começar a se espalhar por todo o circuito até que você, por exemplo, tenha um problema na aplicação inteira. A aplicação inteira fique fora do ar porque você teve problema em um dos pontos, tá? Então, o Circuit Breaker ele é um design pattern feito para você evitar problemas desse tipo, certo? E, galera, por que é importante a gente falar sobre isso, né? A gente entender um pouco mais e aprender a fazer um Circuit Breaker? Porque cada vez mais nossas aplicações estão mais distribuídas, estão mais espalhadas por aí, tem rede entre elas, e ao ter rede você tem latência, você tem disponibilidade, você tem problemas de acesso, você tem as coisas mais malucas que podem acontecer quando você começa a ter rede de comunicação entre os serviços, tá? Então, se existe um meio de você minimizar potenciais problemas que aconteçam ali, é interessante que você saiba não só que existe, mas como utilizar isso também e, como estamos falando de bola escovar bit, como utilizar na prática, certo? Então, se você não toma esse tipo de cuidado, você sim corre o risco, primeiro, de deixar requisições esperando de forma desnecessária, e, né, como eu falei, de gerar uma reação sistêmica, né, um efeito dominó, onde um serviço está esperando o outro, que está esperando o outro, que está esperando o outro, e que aí, no fim das contas, começa todo mundo a ficar travado.
E o pior de tudo, o seu usuário fica esperando de uma forma desnecessária, quando você, no fim das contas, poderia dar um tratamento mais elegante para isso. Tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!